Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conversar, na verdade a gente vai continuar a trabalhar com a nossa concentração no sentido dos interesses de organizar entendimento de gramática da língua inglesa, né? Então a gente está instalando contrações que, de certa forma, mexe com a concentração da gente para certos tipos de fonética, certos tipos de modulações sonoras, né? A gente tem uma fibra muito forte para o espelho de modulações de sílabas da língua portuguesa. Então, quando eu falo casa, mala, teto, correr, todas essas sílabas em unissom facilmente exportam para você concentração de conhecimento. Esse pulso não te desorienta. Esse pulso facilmente ganha uma orientação de reação frente a isso. Isso não te deixa desconhecendo, né, em uma janela de desconhecimento. E a gente está arrecadando fórmulas de conhecer, de familiarizar as sílabas do inglês, as unissons de sílabas da língua inglesa. E para isso a gente precisa de conhecer as regras, né? Regras gramaticais. E conhecendo elas, a gente vai cada vez mais aprendendo a separar os sons que vêm unido e entender cada som na sua unidade de participar dessa relação para que a gente consiga lógica, efeito de lógica para intelectualizar essa concentração, essa descarga, encontrar direção em nós para a gente reagir coincidentemente, né? Opa, agora sim, né? Instalando isso na nossa organização, a gente vai dizer assim, opa, that's right. E isso não vai soar vagabundo, né? Isso não vai soar malandro. Isso vai soar cada vez mais convencidamente, cada vez mais reagidamente, no sentido diretivo, no sentido familiar, né? No sentido gramatical da língua inglesa, onde existem essa familiaridade de escalar a harmonia desses impulsos no organismo. Nosso organismo é um instrumento, e nesse instrumento ele se dá por harmonia a partir das desorganizações coletivas, né? Então, a coletividade, ela arranja em nós esse amparo de graduação, né? Quando a nossa matéria ela está mais macia, fica mais fácil da gente modular, ou seja, quando a gente está mais novo, fica mais fácil da gente impressionar o nosso organismo tendenciosamente a esse efeito, convertendo esse efeito a uma familiaridade, a um elo positivo, a uma subjetividade material, né? A uma visão, a uma imagem dessa ação. E quando a gente vai envelhecendo, isso vai ficando difícil, porque a gente já tem marcas que precisam ser nobremente remarcadas. E essa nobre
é uma matemática, porque você precisa de dividir as áreas e estabelecer renovações para conciliar as duas marcações, né? Que vão significar uma imagem. Por exemplo, o verbo correr, né? O verbo correr. Se a gente falar runner, runner, em inglês, também é correr. E aí você, diante disso, você começa a ter duplas impressões. O legal é que quando você coleta e edifica isso e treina isso, você facilmente consegue ligar uma e desligar a outra. E aí você consegue viver ligando e desligando, porque a gente já vive assim, né? Existem vários sons que falam, só que a gente não liga para eles. Por exemplo, os sons de uma pessoa lavando vasilha e reclamando do quão nojento está as vasilhas, os pratos, né? Por exemplo, de uma pessoa jogando comida ao lixo, né? E aí tendo que abrir o lixo e aí, de certa forma, ela fala a partir dos sons que ela modula nessa harmonia, nessa percussão, entende? Mas isso já é familiar para nós ligar e desligar relações sonoras, relações mecânicas. Até por essa via a gente consegue dizer se uma pessoa está bem ou não, né? Casais facilmente media-analisam as pessoas, né? E às vezes tentam tratar as pessoas a partir dessa media-analisação, né? É uma medicina de som, né? De impulso nervoso. E aí a gente aplica os freios nessas fórmulas humanas. Fórmulas humanas. Ou seja, fórmulas de áreas humanas. Os cortes das carnes. Os cortes de alimentos. As expressões mecânicas sobre uma atividade. E existe toda a cifração disso. E existe esses idiomas também. Bom, para não ficar muito mecânico, a gente exporta harmonia nas palavras. Então a gente fala run, 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 runner, run. Então a gente fala também correr, correr, corre, correr, correr. Correr. Entende? Então existe uma contração que é, de certa forma, perceptível frente ao ser humano em oração. Porque existe o coração ligado, de certa forma, a esse ritmo adrenérgico para ele desamparar um efeito harmonicioso, para não ficar pesado a palavra, para você tentar reduzir a carga da palavra, principalmente quando a gente ora pedindo a alguém algo, né? Por favor, faz isso, por favor, né? Então a gente tem esses efeitos de colocações e isso é muito bom, é muita alegria. É muito gostoso quando você tem filhos ou amigos que elevam as cargas com esses efeitos harmoniciosos para você. Porque você sabe que o ser humano ele gasta muita energia para esses amparos. E quando ele gasta com você, isso é amor. É amortecimento de descarga. É amor. É você usar a inteligência para amortecer
o gosto, o elevar ao pessoa uma oração, porque você quer fazer com que ela goste de você, que ela não tenha muito trabalho para lidar com você, com as suas orações. Então isso é muito gostoso. Isso é como se fosse uma almofada, né? Então imagina que a gente comunica almofadas. E aí, dependendo da almofada que você comunica, a pessoa vai deitar na sua informação. Vai colocar a cabeça, vai colocar a, o corpo sobre a sua oração, sobre a sua comunicação. Então, se você manda a comunicação, ela vai receber, né? E aí, dependendo de como você trata essa almofada, essa carga, ela recebe com carinho, ela recebe com carga, com apego, com condição de carregar a informação, né? E é isso que a gente está fazendo, a gente está aprendendo, a gente está treinando, a gente está malhando nosso condicionamento para carregar esse tipo de informação que é gramática inglesa, é a mecânica de se comunicar oralizando essas funções no sentido da disportação do reflexo comunicado pelas palavras que formaram unissons na família inglesa, né? É mais ou menos essa transgressão. Isso é tão gostoso, cara, é tão bom quando a gente consegue ver essa capacidade nascendo em nós, que muitos de nós largariam tudo o que fazem para fazer isso, né? Eles abandonariam vários tipos de status para fazer isso, porque isso é um dos maiores prazeres do organismo. É você conversar com alguém e dessa conversa você conseguir chegar nesses efeitos, nessas harmonias, né? Mas é como isso também não é tudo que é bom, né? Existem muitas coisas boas. A gente treina isso e treina outras coisas também, né? Mas hoje a gente vai falar de uma parte dos tempos verbais em inglês, né? Onde a gente já tá nesse caminho já há bastante tempo. E a gente já falou do presente simples, presente composto, passado simples, passado composto, contínuo, né? Passado contínuo, futuro simples e futuro contínuo, e aí algumas outras modulações, como o presente perfeito, o passado perfeito, e hoje a gente vai falar do futuro perfeito, né? Então vamos lá, vamos falar desse tempo de recepção de uma informação, porque quando a gente recebe uma informação, existe um relógio na nossa realidade que modula se já foi acontecido, se está acontecendo ou se ainda vai acontecer, porque é como se a célula ela esticasse sobre essa modulação, sobre essa sinalização. É como se isso determinasse se a carga é baixa, se a carga é média ou se a carga é alta. Então, se a oração de alguém para com você é passada, geralmente ela é baixa e aí ela pode ganhar altura à medida dos complementos verbais, né? No sentido do verbo mesmo. A gente está falando na questão do verbo que funciona a oração, né? Que traciona a oração. E se ela é presente, ela é uma carga média, porque acontece agora, e ela pode descer ou ela pode subir.
né? Sempre assim, ela pode descer ou pode subir nessas condições verbais. E se é uma carga futura, ela é uma carga alta, de alta tensão, que pode acontecer no futuro, porém ela pode descer de carga ou ela pode aumentar a carga a partir da modulação, né? Sempre tem essas questões de comprimento e largura, de caráter da oração, da informação que se transmite, que se passa. Porque informação tem uma vaga de ser uma massa de energia que às vezes é tudo aquilo que fica depois de uma boa relação, né? É tudo que sobra, né? E se você lidar com o que sobra, você consegue se sobrar bem, não é mesmo? Então vamos lá, vamos aprender hoje. Vamos aprender hoje sobre esse tempo verbal da língua inglesa, que é o future, né? Então se você pegar e abrir um você coloca aqui assim, ó, média, alta e baixa carga. E aí você coloca aqui, ó, um V. Você liga um V aqui, ó. Um V, um V e um V aqui, ó. Tá vendo? E aqui você pensa que você vai somar isso aqui, ó. E nessa soma, né, nessa direção, o que que acontece? O que que acontece? Você tem as cargas orais, né? E aqui você tem os lábios, por exemplo. E aí, esses lábios que vão falar a partir dessa oração que vai ser exportada do seu organismo, né? A partir dessa glote, dessa vibração. Imagina aqui que é a sua boca, né? Esse aqui é a sua boca. Vamos fazer parecer que a coisa é mais séria do que é. E aí essa boca sua ela vai comunicar. E na hora que ela for ativar as fibras musculares para falar, ela faz uma conta. E essa conta, ela é determinante, conta determinante, né? Ela determina essa conta a partir da pronúncia, da oração. E toda oração, ela geralmente, ela se encontra no ambiente, é material. E aí ela exporta essa matéria, esse ambiente, essa oração, essa caracterização em uma oração. E essa oração, ela vai ganhar isso a partir da modulação dessa tensão. Só que essa modulação ela é mais fácil modulada quando a gente coloca o verbo. Ó, o verbo aqui, ó. Lembra que a gente instalou o V aqui? V. Olha aqui, ó. Os verbos aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem um V, aqui a gente tem um V e aqui a gente tem um V. Lembra, ó? V, V e V. E V na alta, V na média e V na baixa. E agora a gente tem palavras que ampliam essa consideração. A consideração da lógica fundamentada nesse particípio de tempo, né? No tempo. Então, em qual tempo a gente está? Opa, a gente está no future. O futuro é uma alta tensão. Só que qual que é essa alta? O quanto eu vou pôr mais aqui do que aqui, né? Para poder emitir esse som, né? Para poder cantar, para poder falar com mais carga nesse sentido, né? Para falar aquilo que eu quero dizer, para transportar esse valor.
né? O quanto maior, né? Eu vou ter que fazer, né? Legal? Então, isso quem vai determinar é o tempo verbal, né? Então você classifica o tempo verbal, se você vai falar do futuro, do passado, do presente. Beleza, aqui a gente já colhe essa lógica e parte para o perfect. Perfect é algo que acontece, que aconteceu, né? Então, como que eu vou falar no futuro de algo que aconteceu, né? Perfeito é algo que acontece, né? Geralmente. Então, vamos entender isso para poder arrecadar esse tipo de conhecimento nesse veículo gramatical, nessa fundação, né? O Future Perfect or Future Perfect Simple, futuro perfeito ou futuro perfeito simples, é um tempo verbal usado para indicar ações futuras que estão concluídas e em determinado tempo no futuro. Então, nós vamos indicar algo que está perfeitamente concluído no futuro, né? Então, parece estranho, mas a gente vai formatando esse estranho para ganhar entendimento. Ó. Indicar algo no futuro, ações futuras que estarão concluídas. Indicar ações futuras que estarão concluídas. Por exemplo, logo eu irei concluir esse serviço, né? Então logo já é o futuro, é um futuro, né, não tão distante. E o que vai acontecer? Ele vai ter concluído o serviço. Isso é um tipo de future perfect, uma oração no tempo future perfect, em determinado tempo futuro. Muitas expressões são utilizadas com esse tempo verbal, por exemplo, before, by the time, until e etc. Então, de certa forma, o before, into, before, by the time, by the time, e o until, e until, que representa, ó, antes, em, no, na, quando, by the time, quando, e o until, até, são expressões que corroboram para essa indicação, a indicação de que ações futuras vão estar concluídas, né? Bom, como que a gente vai fazer essa oração, né? Vai converter a gramática para esse tipo de impressão. O future perfect é formado pelo verbo auxiliar to have, will have, né? Então, a gente forma essa forma o future perfect com o verbo auxiliar to have conjugado no simple future. No simple future. Então ele está conjugado no simple future. Ou seja, a gente vai utilizar o will have.
e mais o particípio do verbo principal. Verbo principal no particípio. Pay attention. O particípio passado dos verbos regulares é formado pelo acréscimo de d, ed ou ied. Então você vai ter particípio passado formado com acréscimo de d, ed ou ied dos verbos regulares. Já os verbos irregulares não seguem esse padrão, sendo necessário consultar e memorizá-los, né? Então, quando você estiver diante de verbos irregulares, é bom que você pare um tempo e memorize, né? Entenda o fluxo lógico, porque essa que é a tarefa difícil, é você parar mediante a uma prática que é veloz, né? A prática da comunicação, ela é muito veloz, né? Falar é muito veloz. Então, quando você consegue parar para entender, interpretar, estudar, se familiarizar com os verbos, principalmente irregulares, você sai vitorioso. Você vence essa provação que é descontada pela velocidade, porque a velocidade te dá prazer. Só que o prazer não quer dizer que você entende, que você aprende. Prazer é diferente disso. Entendeu? Então, essa que é a diferença das pessoas que aprendem ou das pessoas que sentem prazer. Então, vamos mostrar aqui, ó. Verbos irregulares da língua inglesa. Aqui, ó, a gente tem uma lista, ó. Irregulares em inglês. Aqui, ó. Simple past, past participle. A gente vai usar os verbos no particípio do passado, ó. Past participle. Então, quando a gente formar a frase, né, por exemplo, o verbo albeit, que para nós significa permanecer, sobreviver. Albeit, albeit, abit. Nós vamos formar o abled, né? Vamos pegar um verbo mais simples, que é irregular, por exemplo, o verbo be, to be, que é ser e estar. No particípio ele vai para been, né? O verbo become. No particípio ele se torna become. Aqui repete, né? Então não ficou muito difícil, né? Ah, legal, ó. O verbo comprar, buy. No particípio do passado, que a gente vai utilizar como construtor dessa oração no Future Perfect, ele é modulado pelo unissom bought. Então, a gente precisa de formar essa conversão de lembrança, né? Buy e bought. Comprar, comprei. Então vamos lá, vamos aprender a formar nas formas, né? A gente tem a forma affirmative, né? Affirmative form, né? Então a gente tem a forma afirmativa. Como que a gente vai construir as frases nessa forma?
No Future Perfect, utilizamos a sequência sujeito mais o will have, que é o presente simples do verbo to have, né? Ó, no simple future. Não, é o simple future do verbo to have. Exato. Simple future do verbo to have mais o particípio passado do verbo principal, né? Ou seja, particípio passado do verbo principal. A gente pode colocar assim. Mais o complemento. E isso aqui tudo vai ser a conta. A conta de desenvolver a oração, né? Essa é a conta, né? Desenvolver a oração. Legal? Eu acho muito legal, né? Exemplo. Então vamos lá, vamos dizer, eu terei lido o livro, né? Então o que vai acontecer no futuro? Que vai acontecer definitivamente, né? O que vai acontecer e que vai ser perfeito? Future perfect. Como que você vai dizer eu terei lido o livro até o final de semana, né? Bom, então até o final de semana, no futuro, nesse final de semana dessa semana, você lerá o livro, né? Você está afirmando na forma afirmativa. Então, ó, I, né? Will have, que representa o simple future, a forma comunicativa no simple future, né, do verbo have, né? Terei, né? Will have, terei. Eu will have, terei. Agora a gente tem o verbo principal na forma do past participle, né? Conjugado no past participle. Aqui, ó, particípio passado, past participle do verbo principal. Então, se o verbo principal é read, né? Read, o verbo vai pro read. Fica read também. Vamos ver se a gente tem um verbo read aqui. Ah, parece que não, né? Tem o run. Read. Aqui, ó. Tem o read assim, ó. Ler, aprender, ó. Read, read. Então a forma do past participe é um verbo regular, né? Então não muda, só acrescenta o D. Só acrescenta o D. Então, verbo regular read the book by the end of the week. Então aqui a gente já tem o complemento, né? O que você vai terá lido, né? O livro, the book, by the end of the week. By the end of the week. Perfeito. Essa é a forma afirmativa de afirmar no future perfect sobre esse assunto, sobre ler o livro. E na forma negativa, o que vai acontecer? A única coisa que vai entrar aqui, ó, vai ser o not, né? O not depois aqui do will have. Você vai colocar o will have depois do sujeito para negar, de certa forma, a relação desse sujeito, o que ele vai ter, o que ele vai fazer.
ele vai precisar do not. Esse not aqui, ó, é a forma de configurar essa afirmação para uma negação, né? É a única coisa que muda. Depois continua a mesma coisa, ó. Particípio do passado do verbo principal mais o complemento. Mesma coisa, vai formar a oração negativa. Vamos ver o exemplo aqui, ó. I will not have. I will not. Eu não terei lido. I will not have read the book by the end of the week. Eu não terei lido o livro até o final de semana. Então aqui a gente já tem uma informação. E a forma contraída do will not é o won't. Então se você quiser contrair essa expressão, você vai utilizar o want, né? Want. Então, ao invés de você dizer I will not, você pode dizer I want. Né? Então, vai se familiarizando aí com o som. I will not. I won't have read. I will not have read. I won't not. I won't have read. Né? Quando fala o want, você não precisa de falar o not. E se você quiser aumentar a negação, você pode dizer assim: I want to. I want. I want. Né? Então, vai entendendo essa dinâmica, porque é assim que a gente consegue qualidade de oratória. Né? E agora a forma interrogativa. Interrogative. Para perguntar o que vai ser feito, né? A única coisa que vai ser feito vai ser a construção de perguntas no Future Perfect. O verbo auxiliar will surge antes do sujeito e no início da frase. Então, esse will aqui, ó, will, ele vem antes do sujeito. Então, ó, will mais sujeito. Sujeito mais o have, né? Então, esse will have, ele fica entre o sujeito. Aí você modifica, ó. Will I have? Eu terei lido o livro até o final da semana? Né? Will I have read the book by the end of the week? By the end of the week. Aí, olha só. A gente tem o Future Perfect Continuous e o Future Perfect. Né? O Future Perfect Continuous a gente vai aprender no próximo vídeo. Mas aqui a gente já pode pegar uma palhinha dele. Quer ver, ó? O Future Perfect Tense é classificado de duas maneiras. Veja abaixo as diferenças entre eles. Future Perfect Simple expressa as ações que estarão terminadas em um determinado tempo. É o que a gente acabou de ver. Ele é formado pelo verbo auxiliar to have, will have, né? O verbo auxiliar to have, conjugado no simple future, will have. E o futuro simples, o particípio do verbo principal.
Futuro simples. E mais o particípio do verbo principal. Simple future, né? Eu tô confundindo aqui. Exemplo. Outro exemplo aqui, ó. They, eles. They will have. Então a gente já tá afirmando, porque não tem not e não começou com will. Então há uma afirmação aqui, ó, uma forma afirmativa. They will have, eles terão, eles já terão. They will have had lunch by the time we get there, né? Eles já terão had lunch, almoçado. By the time, aqui a gente tem a expressão quando we get there, a gente chegar. A gente chegar lá. We get there. There. A gente, nós chegarmos lá. A gente chegar lá. Future Perfect Continuous, que é a próxima aprendizado nesse sentido de tempos verbais. Expressa a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo futuro. Então já vamos pegar um pouco de base de entendimento dele, ó. Future Perfect Continuous, né? Expressa a continuação de ações. Continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo futuro. Então, ações que serão terminadas em determinado tempo futuro, contra ações futuras que estão concluídas em determinado tempo futuro. Ele é formado pelo verbo to have, will have, mais o verbo to be, been. Então a gente vai acrescentar o verbo to be, conjugado no past perfect. Então a gente vai ter o will have mais o been, né? Verbo to be conjugado no past perfect. E o gerúndio do verbo principal. Gerúndio do verbo principal. Exemplo. By 2016. Não, 2016. By 2016. I will have been. By. Em 2016. By 2016. I will. Eu vou. I will have. Eu terei. Fará, né? I will have been living in Portugal for a year. Em 2016 fará um ano que eu estarei vivendo em Portugal. E ele continuará vivendo em Portugal, né? De certa forma, né? Que é mais a lógica aqui dizendo, ó. Então aqui, ó. Expressa a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo futuro. By 26, I will have been. Olha o que a gente vai ter novo. Esse verbo to be
no past perfect mais o gerúndio do verbo principal, living, viver. Living in Portugal for a year. Que eu estarei vivendo em Portugal. Se ele vai continuar vivendo ou não, não tá aqui dizendo, né? Ah, já de certa forma está implementado aqui no discurso, sim. Bom, então é basicamente isso. Essa é a resolução dessa imposição lógica. A gente tem muita lógica, até porque o idioma ele é vivo, né? Ele está sempre todo o tempo podendo ser configurado a partir das matérias e das relações novas que os homens incrementam a partir das modificações materiais, isso e aquilo. Mas existe essa base e esse tempo verbal baseado no que a gente tem agora. E ele é funcional, né, para milhares de pessoas que comunicam com esse sentido, né, o sentido future perfect. Bom, então a gente aprendeu mais esse tempo verbal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!